Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo, o nosso podcast de empreendedorismo, gestão e histórias inspiradoras. Estamos aqui hoje com uma pessoa que é facilitadora da transformação tanto nos indivíduos quanto nas empresas. É jornalista de formação e hoje assume o papel de Chief Purpose Officer na AMA Lab. A nossa convidada é a Sandra Pedro. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu pelo convite. É um prazer te ter aqui. Eu queria começar com a explicação do que é um Chief Purpose Officer. Até tô a falar meio assim, que embola o purpose com officer, mas eu queria que as pessoas ficasse bem claro para as pessoas o que é um chefe de propósito, digamos assim, né, na tradução da palavra. No fundo é isso mesmo, é alguém que defende um propósito que é a base, é o ADN daquele projeto ou daquela empresa. Neste caso, é o AMALab, cujo propósito é exatamente a transformação organizacional e o desenvolvimento humano. Nós, para transformarmos organizações, temos que transformar as pessoas. E o que é que o AMALab faz? É uma empresa de consultoria de gestão? Nós somos uma empresa de consultoria, de coaching, quer organizacional, quer executive e business coach. Fazemos assessoria estratégica também. Ajudamos na expansão de negócios Europa-África, na relação Europa-África. E depois trabalhamos o Employee Experience, o Employer Branding, não está dissociado do outro, comunicação interna, comunicação para a área do desenvolvimento, que está muito ligado ao purpose, não é? Uhum. Isto é tudo o purpose for profit, porque empresas, o objetivo é o profit, mas um profit com purpose, portanto, lucros com propósito, em que todos, a ideia é que todos beneficiarem, todos os stakeholders, todos os que estão envolvidos. Daí, este cargo é um cargo que começou nos Estados Unidos, com muito da parte de gestão empresarial, a parte da inovação na área da gestão, e que quando comecei a pensar no AMALab, assim, faz todo o sentido. Temos um Chief Purpose Officer, mais do que um CEO, mais do que uma founder, mais do que outra coisa qualquer. Temos então aqui alguém que de facto defende o propósito. Defende algo maior que o próprio projeto em si. Boa. E como é que surgiu a AMA? Ou então, voltando um bocadinho atrás, conta-me um bocadinho da Sandra. Quem é a Sandra? O que a Sandra estudou? Eu já sei que queria ser arqueóloga, queria ser bióloga. Ui, muita coisa. Eu quis muita tem coisa. Tem até um golfinho tatuado. Tenho um golfinho tatuado. Mas isso, o golfinho tem a ver porque adoro os animais. Adoro golfinhos. Tenho uma paixão pelos golfinhos, pela inteligência desses animais e pelo facto de eles viverem muito em comunidade. Portanto, o que é aquele animal e o que ele simboliza. E depois a fofura, não é? Estamos a falar de um animal que é fofo. Olha, a Sandra é uma mulher que eu costumo dizer que sou uma cidadã do mundo, multipotencial, e que está sempre à procura de tentar perceber o porquê das coisas. Uma apaixonada quer pela comunicação, quer pelo comportamento humano, não é? Nós, para sabermos comunicar, nós temos que compreender que ser complexo, mas ao mesmo tempo tão simples que é o ser humano. Como é que funciona a nossa mente, que é algo assim, é um mundo, é um universo. E então eu gosto de várias áreas do saber. Eu acho que a minha indecisão também, quando era criança, o que é que eu vou ser, também vem daí, arqueóloga. Porque eu adorava história, principalmente ligada às civilizações antigas. Eu queria ser arqueóloga para ir explorar as pirâmides, para ir explorar as ruínas dos Incas, dos Maias. Era para aí que eu queria ir. Mas depois pensei, sou portuguesa, como é que eu vou para o outro lado do mundo? Não é? E acabou por ir, não é? Ainda não havia Erasmus, ainda não havia... Portanto, estamos a falar anos 90, não é? Portanto, século passado. É a época dos dinossauros, como eu costumo brincar. Depois, nunca pensei em ser astronauta, tá? Como a maioria das crianças. Até nisso sou diferente. Depois, pensei em seguir advocacia. Ainda fiz latim no secundário, porque
A ideia era seguir a advocacia para defender os oprimidos, os vulneráveis, portanto, esses ideais já estavam muito ligados a mim. Até porque eu, quando era criança, eu sempre me relacionei muito bem com crianças de outras nacionalidades. E, inclusive, eu estive muito próxima dos refugiados nos anos 80, dos refugiados timorenses, que estavam em Portugal. E então sempre tive muita facilidade em lidar com pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, de outras línguas. E o facto de querer ir para a advocacia era também um pouco para, se calhar, se tivesse seguido, hoje estava a trabalhar com direitos humanos, muito provavelmente. Mas não, o universo tem assim, faz-nos uns desvios de vez em quando. Segui humanidades, mas depois, em vez de ter seguido a advocacia, fui para a comunicação. Não perguntem porquê, não faço a menor ideia. Quando chegou a hora de escolher a faculdade, só escolhi comunicação. Não entrei na faculdade que eu queria, mas depois mais tarde percebi porquê. Fui para outra universidade e aí depois uma das minhas colegas, no final do curso, foi para Macau e uns meses depois convidou-me, desafiou-me. Olha, as minhas amigas não querem vir, pensei em ti, queres vir? E eu disse logo, vou. Quando é que queres que eu vá? Nessa altura, Macau ainda fazia parte de Portugal? Não, estamos a falar... não, foi logo a seguir à entrega. Portanto, o handover, a entrega à China foi em 2000, se não me engano, e eu fui em 2001. Foi engraçado porque um ano antes eu tinha acompanhado muito a entrega de Macau, tinha lido. Ao fim do ano, os meios de comunicação também fizeram uma cobertura grande do primeiro aniversário e fui no início de 2001, portanto já estava bem diferente, segundo aquilo que me diziam, já estava bem... Mesmo então bem pouco diferente. tempo? Mesmo em pouco tempo, exatamente, porque muito da comunidade portuguesa que estava lá estava ligada aos serviços do Estado e com a entrega acabaram por regressar. E quando eu lá cheguei, eu confesso que eu estava a pensar que nós deixávamos um legado maior, por aquilo que eu tinha lido, a sensação que eu tinha era que de facto tínhamos deixado um legado forte em Macau. E não? Não. Não conheço. Não faço ideia. Não. A China está lá em força e voltei lá 10 anos depois e de facto temos lá as ruínas da antiga catedral e pouco mais. Fica na história. Sim, fica na história. Sim, porque certamente serviu para muita coisa na sua carreira e é isso que eu quero falar. Serviu. Fiz televisão, algo que se eu não tivesse ido para lá não tinha feito televisão. Porque eu fugia das câmaras. Eu fugia das câmaras. Fiz televisão, fiz rádio não, trabalhei num jornal antes, na Tribuna de Macau, antes de ir para o canal português da TDM, que é o canal de televisão em Macau, que tem o canal chinês e português. Eu estava e tem a rádio, mas eu fiz televisão. Eu pensei, bem, em Portugal eu não vou fazer. Eu não quero ser conhecida. Então, já que eu vou para lá, estou no outro lado do mundo, ninguém me conhece, eu vou fazer televisão. Mas mesmo fazendo televisão, tínhamos que fazer vivos, porque natural. Fazia o telejornal, não é? Mas eu odiava câmaras, então nunca fazia vivos. Então o meu editor andava sempre a chatear por causa disso. Inclusive, nós, todos os jornalistas, houve uma altura que íamos apresentar o telejornal, então fizemos um casting, e eu chumbei o casting de propósito para não apresentar o telejornal. Portanto, estão a ver o que é que eu gostava de câmaras. Mas pronto, depois lá está. O universo tem nestas coisas, obriga-nos a estar à frente das câmaras, não é? E ainda estou mais à vontade, mas para mim, câmaras naquela altura era de fugir delas. Tive lá 2 anos. A minha ideia era mesmo ficar só lá 2 anos e voltar para Portugal com aquela bagagem. Voltei em dezembro de 2022. Não, 2002. 2002. Continuei no jornalismo, fui para a economia, algo que eu achava que não era capaz de fazer. Ainda por cima fui para mercados financeiros, mas tive uma pessoa incrível, que foi o meu mentor, em que levou-me a ficar apaixonada pelos mercados financeiros. Tive um ano
num portal pequeno. Aí fiz rádio em Portugal, fazia os comentários de Bolsa com a Rádio Renascença, e depois fui para a Média Capital, onde tive, não sei se chegou a um ano. Depois daí fui para Moçambique, dei aulas de relações públicas, não para, teorias da comunicação. Depois regressei para Portugal. Em Portugal fiquei quanto tempo? Fiquei alguns anos, exatamente, até 2009. Já não voltei para o jornalismo, porque depois da minha passagem por Portugal no jornalismo achei, não, desculpem, mas isto para mim não é jornalismo, não é este jornalismo que eu defendo. Sempre fui muito forte nas minhas convicções, acho. E então achei, não, isto não é este jornalismo que eu defendo, então isto não dá para mim, e descobri o outro lado da barricada, como costumamos dizer na gíria, e fui para a comunicação e fiquei até hoje. Aliás, nós todos os dias comunicamos, portanto, acabamos sempre... Eu sei que teve o Brasil aí também no meio. Tive no Brasil, foi a minha última... Quer dizer, tive cá e lá, um pé cá, outro pé lá, durante vários anos, e depois em 2018 mudei para o Brasil, estive em São Paulo, capital. Depois com a pandemia acabei por voltar. Antes disso estive em Timor também. Era para ser 5 meses, fiquei 3 anos e meio. É uma verdadeira transformadora das pessoas e das organizações, não é? O que é que te fez... como é que surgiu o processo de abertura da AMA? O AMA começou exatamente com a pandemia. Okay? Eu vim para cá por questões familiares de saúde, que não tinham nada a ver com o Covid, mas graves. Depois ficou tudo fechado, fronteiras. A minha vida no Brasil é assim, bem, enquanto eu estou aqui parada tenho que pensar em fazer alguma coisa, eu não sou de ficar quieta. E comecei a pensar nesse projeto. Depois, quando se abriu as fronteiras, voltei para o Brasil, fechei tudo e voltei para Portugal. É assim, então e agora? Não quero trabalhar para outros. Eu vou fazer um projeto que de facto tenha tudo a ver comigo e com aquilo que eu acredito e que eu vejo que sinto falta nas organizações. Eu tinha estado em várias organizações, eu trabalhei desde o setor público, o setor privado, como no terceiro setor. Portanto, eu conheço os 3 setores. Começou-se finalmente com a pandemia a falar da saúde mental. Começou-se a falar das consequências de termos ambientes tóxicos e nocivos nas organizações. Eu própria vivi isso. Eu vi pessoas a saírem das empresas completamente destruídas, algumas delas destruídas, exatamente por causa dos ambientes que há em muitas empresas. Isto está comprovado, mas isto é uma situação que não é só portuguesa. Portanto, isto é a nível mundial. Está comprovado, existem inúmeros estudos, há anos que eles saem consecutivamente cá para fora, de que os ambientes tóxicos e nocivos estão a conduzir, estão a prejudicar-nos a nível de saúde mental e físico. Com certeza. Porque a nossa saúde física está intimamente ligada à nossa saúde mental e a nossa saúde mental está ligada à nossa saúde emocional, embora não se fale na saúde emocional. Mas as 3 estão interligadas. Situações de depressão, burnout, mas depois temos casos de diabetes, temos casos de obesidade, problemas cardíacos, etc, etc. Exatamente por causa dos ambientes. Nós somos seres sociais, nós precisamos de relações. Mas relações saudáveis, relações positivas. Não relações que nos destroem. Sim, claro. Consecutivamente. Eu vi pessoas a saírem de empresas com depressões profundas. Eu vi pessoas a saírem e a optarem por serem freelancers porque já não aguentavam estar dentro de determinadas equipas. Eu própria fui alvo
o chamado mobbing em inglês, que é assédio no local de trabalho, também, de forma velada, de forma direta, desde o assédio moral, o sexual, o financeiro, que ninguém fala, mas também há assédio financeiro também dentro das empresas. E assim, não, nós precisamos mudar isto. E esta é a época. Começa-se a falar mais de saúde mental, está-se a falar da toxicidade dentro das organizações, está-se a admitir que as lideranças são responsáveis, na sua grande maioria, por essa toxicidade, porque nós somos seres que imita porque nós temos necessidade de pertencer a uma tribo. E quando nós temos determinadas pessoas em determinados cargos com determinados comportamentos, aquilo acaba por seguir por aí fora. E isto está comprovado. Eu já trabalhei com pessoas assim, eu já trabalhei assim, de que se nós trabalharmos com determinados princípios, com determinados valores, toda a gente beneficia, incluindo as próprias organizações, as comunidades. Portanto, aquilo de que eu falo, aquilo que eu pratico e aquilo que levo para os clientes não é balelas, não é teoria, não, é prática. Okay? Eu vivi na prática dos dois lados. Eu executei. O Arthur Miranda, que é o meu sócio executivo da Coca-Cola, da Panasonic, LG, da Pierre Balmain, ele praticou, ele fez isso. Estamos a falar de alguém que dirigia equipas de 30 mil pessoas e mais ainda. Portanto, é algo que nós sabemos que funciona. Sim. Já que falaste aí do desenvolvimento humano, não é? Que tudo agora, tudo é sobre pessoas, no fundo, não é? Tem algumas ferramentas, algumas técnicas ou algumas ferramentas que as pessoas possam, que as empresas consigam fazer para capacitar essas pessoas dentro das organizações para que elas estejam mais envolvidas com o propósito da própria organização? Tens várias, tens múltiplas. A primeira é sempre a autoconsciência. Nós temos de trabalhar a autoconsciência, o autoconhecimento. Quer dentro de uma organização, quer fora. É o melhor investimento que nós fazemos. Porque nós estamos numa sociedade em que perdemos a identidade de quem é que nós somos, enquanto indivíduo. Nós seguimos modas. Nós seguimos aquilo que está a dar nas redes sociais, não é? Agora aquele spot virou moda, vai tudo para aquele spot. Agora a forma de vestir é esta, veste-se tudo daquele lado. Mas quem eu sou enquanto indivíduo no meio deste ruído todo? Por isso é que depois as pessoas muitas vezes perdem-se, não sabem quem são. Depois chegamos a uma fase da vida em que, o que é que eu fiz da minha vida? Quem sou eu? Depois andam ali meio perdidas. Ou seja, tem aí um papel também muito importante do líder, não é? O líder é fundamental. Esse é o primeiro a investir em si mesmo. Eu, para saber liderar pessoas, eu tenho que me liderar a mim mesmo primeiro. Mas eu, para me liderar a mim... Tenho que me conhecer. Eu tenho que me conhecer. Quais são os meus valores enquanto indivíduo? Não aquele indivíduo no meio de uma família, não aquele indivíduo no meio de uma sociedade que lhe incutiu determinados valores e princípios, mas eu enquanto pessoa, eu enquanto ser individual. Porque existem técnicas para encontrarmos os nossos valores, ok? Mas geralmente esses valores são aqueles que são-nos incutidos pela família e pela sociedade. Porque nós somos ser programáveis até aos 7 anos. Porque isto depois tem a ver com as nossas ondas cerebrais e não vamos entrar por aí, porque íamos para a neurociência e... Não vamos por aí, não levávamos, não temos tempo. Nós somos seres programáveis até aos 7 anos. A partir daí, até aos 12 anos, nós estamos a fazer uma filtragem dessa informação toda que nós temos. E depois, a adolescência, que é a fase complicada, porque nós temos uma quantidade imensa de informação que nós absorvemos, do meio que nós estamos, que já vem desde a nossa gestação, essa informação que nós vamos absorvendo, e que nós temos que fazer ali
a trabalhar aquela informação toda para construirmos a nossa identidade. Eu costumo dizer, queres saber que tipo de adulto é que tu tens, que tipo de adulto é que vai ser o teu filho? Então, repara nos pais, porque os filhos são o reflexo dos pais. E depois como é que ele se comporta até aos 7 anos. Que tipo de criança é que ele é até aos 7 anos? Aí vais ver o tipo de adulto que ele vai ser. Eu acho que a diferença também que está aqui é que quando criança, a criança ainda tem muita imposição dos pais, ou do meio que vive, ou da tribo que está, ou da educação que tem, mas quando a gente está adulto e a gente vai para dentro de uma organização, a gente não tem mais essa opção de filtrar. Não é? Eu já estou dentro daquela organização, eu já estou a trabalhar por conta de outrem, então eu tenho que obrigatoriamente me adaptar à cultura daquela organização, aqueles valores e aquele propósito. Senão, a peça ali não encaixa naquele puzzle daquela organização. Como é que as pessoas se adaptam a essa transformação organizacional que tem havido em todas as organizações, e é isso que vocês falam muito, né? O que seria isso, a transformação organizacional? E como é que essas pessoas se adaptam àquela empresa que eles escolheram para trabalhar e não ficar lá eternamente infelizes, não é? Muitos. E depois das doenças que aparecem quando somos mais velhos, tem a ver exatamente com esse estado de infelicidade, que tem a ver com as emoções que nós produzimos ao longo dos anos, que vão definir a nossa identidade, a nossa personalidade e depois a nossa identidade. Essa transformação, é certo que as pessoas têm que se adaptar. Por isso é que muitas delas colocam uma máscara para se adaptar ao meio onde estão. Tem a ver com a sua sobrevivência. O que elas devem fazer quando não se sentem felizes a fazer algo, às vezes até gostam daquilo que fazem, mas o ambiente em questão é tão mau, que se sentem felizes a fazer aquilo que amam, que poderiam amar. E há pessoas que fazem um trabalho e não gostam assim tanto, mas gostam de estar com os colegas, sentem-se bem, querem estar ali, querem ir para o trabalho, chegam à segunda-feira e eu vou para um local onde eu gosto de estar. Isso é maravilhoso. Exatamente. Isso faz toda a diferença. As pessoas têm que perceber quais são os meus valores e quais são os meus princípios. Estes valores e estes princípios são praticados nesta empresa. E cada vez mais as pessoas procuram isto. Eu me identifico com aquilo. Eu me identifico com aquilo. Eu vou ser feliz ali. Exatamente. Aquela cultura organizacional é com a qual eu me identifico. Mas para isso a pessoa também precisa se conhecer. Sim. E precisa também de procurar informação sobre aquela empresa. De facto, é este o tipo de empresa que eu quero? Ok, não é. Estou num trabalho que eu não gosto, estou numa empresa onde não gosto, eu não gosto das chefias. As chefias não são líderes, é diferente. Ok, muito bem. Mas o que é que tu estás a fazer para mudar isso? Nada. A vida é feita de escolhas. Se tu estás num sítio que não gostas, sentes-te mal, acordas com dores de estômago, com dor de cabeça, chegas lá, ficas com um mau humor tremendo. O que é que tu estás aí a fazer? E o mercado está muito mal. Sim, o mercado está muito mal desde sempre. É uma questão de atitude, eu acho. É uma questão de escolha. Sim. E eu, quando escolho efetivamente, eu entro em ação. Eu costumo dizer, se não entraste em ação é porque a dor não é suficientemente grande. Boa, gostei. Vou apontar. E é verdade, porque no fundo, assim, há emprego e há organizações de todos os tipos, de todas as culturas, de todos os modelos, e tem que se encaixar com... Se não se encaixa contigo, se encaixa comigo, ou se encaixa com a Joana, com o João, ou com quem quer que seja. O ponto, eu acho que é exatamente esse. É as pessoas se conhecerem ao ponto de dizer, isto é um ambiente de trabalho que eu quero ter para mim. É este clima que eu me sinto, que pertence ao meu estilo de vida, ao meu estilo de ser, ao meu estilo e com isso trazer mais benefício para a organização, porque é exatamente o que tu disseste, do purpose for profit, né? O propósito para o lucro. Porque, no fundo, as empresas têm que dar lucro, não é? É exatamente. Aliás, o propósito das empresas é dar lucro. É dar lucro. É? E as pessoas têm que perceber outra coisa. As empresas são para dar lucro. Sim. Não são para lhes garantir que sejam felizes. Que agora, essa também, não é? As empresas têm que criar, sim, condições para que as pessoas possam dar o máximo de si. E, a partir daí, sentem-se realizadas, e sentindo-se realizadas, são felizes.
Não é as empresas que são responsáveis pela felicidade das pessoas, não. Cada um é responsável pela sua felicidade. Agora, tem sim, é que dentro das suas condições, que cada empresa tem, porque há empresários que gostariam de ter melhores condições para dar aos seus colaboradores e não têm como. Sim. Ok? Mas há aqueles que poderiam dar muito melhores condições, mas que também não o querem fazer. Sim. Ponto assente. Agora, nós também estamos perante uma geração, esta geração Z, em que está a haver aqui muitos conflitos. Está a haver um forte conflito geracional. Isto tem a ver com muitos estereótipos que são criados. E é uma geração que trabalha muito com base no propósito. Se ela está numa organização que não se identifica com o propósito daquela organização, não se identifica com aquela cultura organizacional, não se identifica com aquela liderança, eles vão-se embora. Vão. Por isso é que está a haver uma rotatividade muito grande, principalmente nesta geração. E há outra coisa. Esta geração cresceu no meio digital. Nós já temos jovens de 20 anos ensinar outros jovens a como criar o seu próprio emprego em qualquer lado do mundo usando a inteligência artificial. Portanto, esta geração, se não encontrar o seu lugar nas empresas, eles vão criar o seu próprio emprego. Porque eles valorizam a segurança, sim, mas valorizam muito mais a qualidade de vida. Eles têm como dois valores muito fortes. É o propósito e a qualidade de vida. E o propósito, que está ligado à qualidade de vida, e à segurança. Mas se tiverem que colocar os dois na balança, eles escolhem a qualidade de vida em detrimento da segurança. Escolhem o propósito, né? Falaste na tecnologia, que eles vão criar os próprios empregos. Como é que a tecnologia... qual o papel da tecnologia agora nessas transformações organizacionais? Facilitar-nos a vida. Mas é o meu ponto de vista, não quer dizer que esteja correto. Eu vejo o advento da inteligência artificial da seguinte forma: ela vem para nos facilitar a vida, para tornar determinadas tarefas em determinadas funções muito mais simples e muito mais rápidas. Isto vai nos permitir ter o quê? Mais tempo para fazermos outras coisas. Vai-nos dar o quê? Maior qualidade de vida. E é preciso perceber uma coisa: tudo tem os dois lados. Nós vivemos num mundo dual. O branco e o preto. Positivo e o negativo. O bom e o mau. Tem a ver com a forma como nós lidamos com as coisas. E com o propósito com que as utilizamos. Se nós olharmos e se nós agirmos com a inteligência artificial, que ela veio para ficar, ela vai transformar a sociedade que nós temos hoje em dia, daqui a 20 anos, vai ser completamente diferente. E as empresas que não se adaptarem, as empresas que não começaram a fazer as mudanças há uns anos atrás, e se continuarem sem o fazer nos próximos 3 anos, 5 anos, daqui a 10, 15 anos vão morrer. Mesmo aquelas empresas que hoje pensam que estão seguras e que têm elevados lucros. Eu vejo, inclusive, grandes empresas que não estão a dar o passo necessário no sentido de evolução, no sentido da inovação, da criatividade, e não estão a dar espaço aos colaboradores para o fazer. E ao não darem espaço para eles o fazerem, ficam para trás. Vão ficar para trás. Porque não vão ter colaboradores para trabalhar. Porque vão ser ultrapassados por outros. E porque esta nova geração, que já está no mercado de trabalho, no local de trabalho, no mercado de trabalho, e a próxima, que é a alfa, que nos próximos anos vai começar a entrar, meus amigos, vão ter sérias dificuldades em os reter. E como é que as empresas quais estratégias as empresas podem usar de metodologias? Por exemplo, eu vi que tu falas muito das metodologias ágeis, do design thinking. Como é que as empresas não sabem o que fazer? Elas têm empresas menores que às vezes não sabem para onde se virar, não sabem para onde se virar para como reter talento, não sabem para onde se virar, como motivar as pessoas. O que é que tu, quando vais dar uma consultoria, qual é o direcionamento que tu dás? Não sei se para as empresas menores é possível usar essas metodologias ou se há outra metodologia que elas possam usar. Como é que a gente pode ajudar os empresários e as empresas que estão nos ouvindo? A primeira pergunta que eu faço é: que tipo de relacionamentos é que existem cá dentro? Como é que vocês relacionam
uns com os outros? Que tipo de comportamentos é que existem? Porque assim, as empresas são pessoas que trabalham, convivem 8, 6, 8, 10 horas ali, no dia a dia. Têm que se aturar, literalmente têm que se suportar algumas. Não tem jeito, Não tem como. Então começa pelo quê? Pelos relacionamentos. Tu podes ter uma cultura organizacional muito bonita no papel, mas se ela não é praticada no dia a dia, esquece, não vão a lado nenhum. É como um casamento. Ou tu alimentas a relação ao longo dos anos, ou ela começa-se a degradar. Uhum. E tu notas, eu pelo menos eu tenho esse olhar, mas acho que isto já é defeito de profissão. Eu quando vou a algum lado, quando eu sou atendida, eu percebo logo qual é a cultura daquela empresa e mais, como é que é o relacionamento lá dentro. E às vezes choca, não é? E eu assim, eu nunca mais trabalho com esta empresa. Eu digo sempre, não são os clientes, e isto é algo que eu tenho incutido no AMA, não são os clientes que nos escolhem, somos nós que escolhemos os clientes. Porque eles podem dizer, eu quero mudar, para ficar bem para a fotografia. Mas depois, se eu perceber que vai haver muita resistência e que não vão a lado nenhum, assim, não. A mudança é algo que sempre há muita resistência, não é? Há muita resistência. Como é que vocês quebram essas resistências à mudança? Muito diálogo. Muita conversa. Por parte das chefias também, das lideranças Por parte ativas? Das lideranças. Mas o pior, às vezes, nas lideranças, nem são as lideranças lá de cima. É a liderança intermédia. O problema maior nas empresas é na liderança intermédia. Porquê? Porque essa liderança não tem formação. Muitos são bons técnicos e conseguiram cargos de direção porque eles são bons naquilo que fazem e conseguiram superar todos os objetivos, então dão-lhes aquele cargo, só que depois não têm formação em como lidar com pessoas, em como liderar pessoas. Sim. Outros estão nesses cargos, mas nem queriam estar naqueles cargos, queriam se manter como técnicos, mas não insistiram porque eles são bons e vão para lá. Há outros que usaram assim formas menos adequadas, mesmo assim, para chegar lá, mas que não têm perfil. Porque para nós gerirmos uma equipa, a pessoa também tem que ter, para já tem que gostar de pessoas. Primeiro ponto. Não é só gostar de números, tem que gostar de pessoas. Eu acho que o que acontece é que às vezes há um desespero tão grande para colocar as pessoas para liderar as equipas, que os próprios líderes, os superiores, promovem pessoas que ou não querem ou não estão prontas, mas eles estão tão desesperados por garantir que haja ali um líder que acaba promovendo as pessoas erradas. E a pessoa não tem capacidade de gestão, tem capacidade técnica, e essa capacidade de gestão é zero ou quase pouca, e um bom técnico, um excelente técnico, vira um péssimo líder. Muitas vezes, e a empresa fica sem o técnico e sem o líder. E sem a equipa. E sem a equipa, porque a equipe fica sem liderança. Ou seja, é um desastre total, mas as empresas, eu vejo isso internamente aqui na PTC, que a gente toma algumas decisões dessa no desespero. No desespero, porque precisamos de líderes, o mercado não encontramos, confiamos naquela pessoa, é um excelente técnico, queremos que ela cresça, mas no fundo ela não quer. Ou ela não é capaz disso, ela não é capaz de virar uma liderança para 6, 5, 2 ou 3, ela é capaz exclusivamente de ser um excelente técnico. Então, eu pego nesse gancho um pouquinho dessa mudança, que às vezes as mudanças também são impostas de uma maneira que o empregado, que o funcionário, que a pessoa que está ali não está preparada para isso também. Então, mudar já é difícil, não é? Nós, seres humanos, somos avessos à mudança. É impressionante. Coisas pequenas. Mudei aqui uma garrafa d'água já... A zona de conforto é confortável. Sim. É muito bom estar na zona de conforto, e o não é? Entre aspas. desconhecido assusta. Mas aí tem que começar a haver uma preparação nas empresas. Sim. Olhar para o crescimento da empresa, querer o crescimento da empresa, mas ir preparando esse crescimento. É como a sucessão empresarial, não é?
Muitas vezes o que é que se vê? Não há uma preparação prévia de quem vai assumir o cargo da empresa, ou seja, o próximo líder máximo da empresa. Isso acontece muitas vezes até nas empresas familiares. Não há uma preparação de vários anos de quem vai suceder o próximo, geralmente o fundador. Não há esse cuidado. Lá fora há. E o AMA o que é trazer também? É os best practices que são praticados lá fora há décadas, cá para dentro. Ok? E as empresas, quando começam a ver que estão a ter um grande crescimento, elas próprias têm que se ir preparando e ver dentro da empresa quem é que poderá acompanhar esse crescimento, essa evolução. Mas o que é que acontece? Às vezes o foco está tanto nas tarefas, nos resultados, que se esquecem da parte estratégica. O foco não pode ser no trimestre, apenas no trimestre, no semestre e do ano. O foco é preciso ter alguém que pense na empresa como um todo, porque uma empresa é um organismo vivo. É como se, vamos imaginar que é o nosso corpo, ok? Os vários departamentos são os nossos órgãos. Se há algum que falha, os outros vão acabar por começar a falhar. Sim. Até que eventualmente o corpo morre. Uma empresa é a mesma coisa. A empresa tem que ser olhada como um organismo vivo, em que todos os departamentos estão interligados. Ora, se eu não tiver bem claro que a cultura organizacional é aquela, e muitas vezes essa cultura organizacional está ligada ao fundador, aos princípios e aos valores do fundador que levaram à criação daquela empresa, ok? E quando eu falo princípios e valores, não é eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter um Tesla, ou um Maserati, ou um Porsche, como é agora. Não, o que é que eu quero? Onde é que eu quero chegar daqui a 5, 10, 15 e 20 anos? E não há ninguém na empresa que tenha essa função. Onde é que nós queremos chegar? Como é que nós vamos lá chegar? E como não há ninguém que pare para pensar essa estratégia, acaba tudo por estar muito focado no imediato. E depois é o apagar dos fogos. Quem é que pode substituir? Quem é que pode ir liderar este novo departamento que nós temos que criar agora? Nós estamos a crescer e muito... Ou então empresas crescem, mas depois começam a ter grandes conflitos internos lá dentro, começam pessoas a prejudicar inclusive a empresa deliberadamente, porque isso também acontece. Eu ouço relatos desses. Os meus colegas estão a prejudicar a empresa de forma deliberada. Portanto, isto quando chega a este ponto... Ok? É o fim total, não é? Porquê? Porque a liderança não é uma liderança, é uma chefia. São todos os incompetentes. É a liderança do comando e do controle, que hoje em dia esse tipo de liderança está morta. Ou ela morre ou mata a empresa. Gritos, insultos, humilhação. Não, isso é o... Ainda há. A e depois explode, despede, mas a empresa continua a crescer. Mas não há mais ninguém para substituir aqueles que foram despedidos, nem para acompanhar o crescimento da empresa. Isto é sustentável? Não é sustentável. O problema é que quem dirige não vê. E o que é que tu dirias, por que não vê? Tem a ver com uma questão de mentalidade. Ok. Estamos a falar aqui exclusivamente do povo português, vamos lá. Acha que essa mentalidade é um pouco por conta das pessoas... acho que as presidências, os cargos mais altos hoje ainda são ocupados por pessoas de uma certa idade, não é?
pouquíssimas mulheres, pouquíssimos jovens, apesar de que tem crescido, mas acha que isso vem por conta dessa mentalidade antiga, muitas pessoas ainda viveram uma ditadura, acha que é por isso? Ainda onde estava a falar isso mesmo. Nós ainda temos muitos vícios da época da ditadura. Ok? Nós não nos apercebemos. Nós já estamos há 50 anos na democracia, mas 50 anos não é nada. Nós trazemos isso. E além disso, nós temos que ter em conta, nós temos que saber como é que nós funcionamos enquanto seres humanos, como é que funciona a nossa mente. Está tudo gravado na memória celular, ok? Então nós repetimos padrões, de geração em geração. Eu tenho 46 anos, ok? Eu fui educada pela geração que cresceu durante a ditadura. Portanto, eles incutiram-me coisas que ainda vêm dali. Claro. Claro que eu ainda irei passar algumas coisas aos meus filhos. Sim. Por isso é que, eu vou dar um exemplo. Quando a geração Millennium entrou no mercado, a minha geração que aprendeu, estuda, trabalha, tem o teu emprego, tem a tua casa, a tua família, não é? Aquela coisa, aquela necessidade de segurança que a geração anterior queria, então incutiu nos filhos, trabalha para teres aquilo que eu não tive a oportunidade de ter. Nós vivemos em democracia, tens a oportunidade de estudar, ir para a universidade, ter um emprego melhor do que eu, ter a formação que eu não tive a oportunidade. Isto foi-nos incutido. Sim, mas o milénio não. O milénio não. O milénio já vinha com outros valores, já tinham com um propósito maior. Além disso, estavam melhor preparados e com outro tipo de formação do que a minha geração. Então, houve um choque muito grande. Além disso, a minha geração vinha de uma geração que foi educada nos anos 60 e 70, da hipercompetitividade, do lucro a qualquer custo. E nós ainda vemos isso na gestão das empresas, o lucro de qualquer custo. Não importa a forma, não importa o meio. O que importa é atingir aquele lucro, é atingir aqueles objetivos. Passamos por cima de quem for necessário. Ainda existe essa mentalidade. Só que estas gerações mais novas não aceitam, principalmente a geração Z, tudo quanto tem a ver com racismo e discriminação, eles não aceitam. Eles não aceitam. Eu dou formação de diversidade e inclusão. E sempre que eu tenho pessoas de 20 anos, eu aproveito e faço-lhes as perguntas. Eles próprios dizem: eu não me identifico com a maneira de ser e de estar que nós vivemos. A discriminação para eles faz-lhes uma confusão enorme. É um conceito que eles não concebem. Eles não percebem. Ainda bem. Ainda bem, exatamente. Ainda bem. Porque uma coisa que eu percebi, e mais do que as minhas andanças pelo mundo, foi quando eu estive nas Nações Unidas. De facto, não existe língua, não existe religião, não existe cultura. Isso não existe. O que existe são seres humanos. E uns tiveram mais oportunidades, outros tiveram menos oportunidades, outros não tiveram oportunidades nenhumas. Mas há uma coisa que nos liga, é o sonho de sermos felizes. E não é preciso muito para sermos felizes. Tal como o estudo da Harvard, que é o maior estudo que já alguma vez se fez, que já tem 80 anos, eles já seguem 4 gerações, comprovou que o segredo da felicidade está nas relações que nós temos, na qualidade das relações que nós temos. E se nós realmente queremos ser felizes, nós temos que nos conhecer, temos que saber quais são os nossos valores. E a base de relações positivas e saudáveis são o respeito, a empatia, mas eu para ser empático com o outro eu tenho que ser empático comigo, ok? E a gratidão e a confiança. Eu preciso confiar no outro. Se eu não confio no outro, eu não sou confiável. Senão eu vou viver sempre no medo e na desconfiança. E se eu vivo no medo e na desconfiança, eu vivo no passado. E assim as empresas não conseguem evoluir. E assim as empresas não conseguem evoluir. E o que eu vejo é que muitas delas pararam no tempo. O que é que a gente teria de tendência, de futuro, assim, em transformação organizacional?
tanto com essa geração que ainda tem aí um resquíciozinho desse tempo de ditadura e etc., essa mistura de geração nova, esses millennials que já estão no mercado de trabalho, e o que é que tem de tendência para essa transformação, para essas transformações organizacionais com essa mistura de gerações acima de tudo? Foco nas pessoas. Olhar para as pessoas como pessoas, não como um custo, não como um número. Cada pessoa é como é. E nós temos que, inclusive, perceber qual é o lugar de cada pessoa dentro da empresa. É claro que nas empresas multinacionais isto é muito difícil de o fazer. Sim. E há outra dificuldade dentro das empresas que eu tenho falado com empresários. Quando agarrei na empresa, eu conhecia as pessoas. Eu sabia o nome delas. Agora já não dá mais para saber quando a empresa cresce. Eu agora não consigo fazer isso. Muito bem, não consegues fazer isso. Então, as tuas lideranças intermédias vão fazer isso por ti. Porque nós estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de pessoas com sonhos, com expectativas, com necessidades. E ninguém vai para o trabalho porque quer ser maltratado, quer ser mal pago. Não. As pessoas vão para o trabalho. Hoje em dia já nem é tanto por uma questão de sobrevivência. Há décadas atrás era uma questão de sobrevivência. Sim. Hoje em dia é uma questão de realização pessoal. Completamente. Eu quero me sentir realizado. E é preciso ver outra coisa. Nós não somos o profissional e o pessoal. Nós somos um. Os trabalhos de casa vão para o trabalho. E os problemas do trabalho vão para casa. E muitas vezes os conflitos no casal e com os filhos, a falta de paciência para os filhos, é consequência dos ambientes tóxicos que se vive nas empresas. Da hipercompetitividade. Uma coisa que eu nunca entendi foi porque que elementos da mesma equipa competem entre si. Não faz sentido. Tem medo do colega ser melhor do que o outro. Se tem medo, são inseguros. Pois é. Se são inseguros, há baixa autoestima. Sim. Tem muita coisa para se trabalhar nessa área coisa. De autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de autoestima, não é? Do próprio medo, da ansiedade. As pessoas, eu vejo muito nos processos de recrutamento e seleção, vejo chefias que têm ali outros possíveis colegas, mas eles não aceitam. Não, acham que não são bons, enquanto que o colega é de uma extrema mais-valia, de uma extrema capacidade técnica, é de uma extrema capacidade de gerir pessoas, mas quem está entrevistando tem tanto medo que acaba por dizer, não, esse perfil não encaixa. Ele vai-me suplantar, então não vou recrutá-lo nem vou colocá-lo neste lugar. Mas é isso que eu falo, não é por aí. Nós temos que ter pessoas melhores que nós em diferentes áreas. Porque, não é? Eu sou boa em uma área, mas a Sandra é boa em outra. Se a gente for bom no que a gente faz, só que em diferentes áreas, a empresa ganha com isso. Todos evoluem. Não é? Todos ganham. Sim, mas as pessoas têm medo de sombra. Exatamente. Nós vivemos e isto tem a ver com a era industrial e vem inclusive da teoria da evolução da espécie, não é? Em que quem é aquele que sobrevive é o mais forte. Só que a ciência também evolui, ok? E a ciência já demonstrou que não é o que é mais forte que sobrevive. É quando existe uma colaboração do ecossistema. Muito bom. É o que os biólogos chamam de ajuda mútua. Porque se houver um desequilíbrio no ecossistema, todos saem a perder. Se eu no ecossistema tiver mais predadores a mais, o ecossistema vai entrar em declínio. E se eu não tiver um número de predadores suficientes para manter aquele ecossistema em equilíbrio, o ecossistema entra em desequilíbrio. Traduzindo isso para as organizações. Traduzindo isto para as organizações. Temos que olhar para a organização como um organismo vivo, em que todos têm que colaborar. Todos têm que estar cientes para onde é que a empresa quer ir. Tem que haver comunicação aberta, transparente. Todos têm que saber para onde é que vão. Todos têm que saber quais são os princípios e os valores daquela empresa. Aquilo que eu chamo de filosofia corporativa. O ser e estar.
nos negócios e na vida. Ok? Porque acaba por ser a linha orientadora. Qual é o propósito daquela empresa? Independentemente do setor em que ela está. Qual é o legado que querem deixar? Qual é a história que querem contar? A Unilever, por exemplo, não é? Tem inúmeras marcas, mas ela começou por um indivíduo que chegava aos bairros industriais de Londres e as pessoas morriam com imensas doenças. Ele pensou, ok, como é que eu posso fazer a diferença aqui? Como é que eu posso contribuir com esta população? E criou barras de sabão. Não conhecia essa história. E com a lavagem das mãos, o número de doenças diminuiu. As pessoas eram mais saudáveis, logo os operários eram mais saudáveis, conseguiam dar mais de si às empresas. Portanto, está tudo interligado. É preciso perceber o seguinte, nós estamos todos interligados. É o princípio hermético da causa e efeito. O que eu faço vai ter proporções no outro. A minha ação vai provocar uma reação no outro. Portanto, ou nós colaboramos todos, efetivamente, e seguimos todos na mesma direção, ou qualquer dia o barco afunda. Porque se estivermos todos a puxar um para os meus interesses, aquele para os interesses dele, pá, não vão a lado nenhum. A empresa até pode crescer porque o mercado está favorável. Mas vai chegar a um ponto que vai entrar em declínio. É a lei natural. É a lei da economia. Porque se houver uma outra pandemia, não vai ter condições de sobrevivência. Deus me livre. Mas tem um ponto aí que eu acho que as pessoas até reconhecem isso, têm essa consciência, mas no momento da prática, elas não conseguem fazer. Por todas as outras questões emocionais que falamos aqui. Emocionais, então, organizacionais. Porque passa tudo... são seres humanos, não é? Então, quando mexe com a parte da sensibilidade humana, uma coisa eu falar aqui numa entrevista que não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu colaboro, a minha equipe, etc, somos diferentes, e é exatamente as diferenças que nos ajudam, eu sei isto, o meu colega sabe outra coisa, nós nos capacitamos, etc. Isso é muito bonito na teoria. Só que quando as pessoas não estão preparadas psicologicamente para esse ambiente, as pessoas não conseguem levar isso na prática. E é o que acontece em muitas empresas, com coisas, tanto com equipes pequenas como com equipes enormes, coisas às vezes minúsculas e conflitos às vezes que quem está de longe fala, eu não acredito que isso se passou dentro da organização com esporte ou com pessoas tão maduras. Exatamente. Não é? Então, assim... só aproveitando e puxando o gancho para a parte da saúde emocional, que é uma coisa extremamente importante agora. Tem empresas que já cuidam disso, já tem psicólogas dentro das organizações. Só que ainda digo que as pessoas são tão preconceituosas que as pessoas não aceitam ajuda. E as pessoas têm que aceitar ajuda. A gente só consegue se transformar se a gente aceitar a ajuda de alguém que sabe mais do que eu, não é? Eu ando na terapia já há um tempo, mas fui resistente também no início. Terapia para quê? E depois comecei a andar na terapia, para mim é assim, a salvação da lavoura. Mas tem muitas pessoas que não acreditam, e as organizações, às vezes, devagar, claro, estão começando a investir nisso, porque tem muitas pessoas que não têm orçamento para isso, não é? É muito bonito a gente falar, investe em psicologia, investe em desenvolvimento pessoal, mas às vezes as organizações não têm dinheiro. Exato. Não é? Não tem como. Não tem como. Mas quem tem... Se bem que, hoje em dia, isso não é uma desculpa. Pela quantidade de informação que existe. Verdade. Gratuita. Verdade. Na internet. Verdade. O YouTube tá aí e os influencers têm muito influencer bom. Mas tem bons. Tem. É preciso fazer uma filtragem. Tem muita porcaria também. Exatamente. É preciso fazer uma filtragem. Claro. Mas com o acesso à informação que nós verdade. temos, hoje em dia, não há desculpas. É verdade. Eu, por exemplo, eu nunca fiz psicoterapia. Mas eu entrei nas terapias integrativas para mim mesma. Muito bom. Porque eu cheguei a um ponto assim, eu estou a identificar aqui muitos padrões repetitivos. Eu não estou a gostar disto. Preciso melhorar, preciso me reconhecer. Eu preciso mudar. Sim. Ou eu mudo, ou não sei. Ou eu vou pelo buraco. Mas isso é muito bom. A pessoa reconhecer isso é muito bom já, porque a autocrítica é difícil, não é? É preciso parar. E é preciso reconhecer.
Só que depois também temos outra coisa. Nós vivemos numa sociedade em que ser vulnerável é ser fraco. Não permite-nos ser vulneráveis. É verdade, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. E ao admitirmos que nós somos vulneráveis e que nós precisamos de ajuda, vamos estar a transmitir um sinal de que nós somos fracos. Não é? Vamos ao exemplo de há 2 anos atrás no Natal com as campanhas de saúde mental das operadoras de telecomunicações em Portugal. Veio cá para fora um ex-colaborador a dizer: eu admiti à minha direção que eu estava com uma depressão, que o médico, que eu fui a um médico, a um profissional de saúde, disse: tu estás nesta situação, precisas de cuidar de ti. Eu fui lá para pedir ajuda, porque eu, de facto, eu precisava de cuidar de mim para poder também dar à empresa, e eles despediram. Ai, isso... Quando é uma empresa que depois veio defender a saúde mental. Esta falta de congruência entre o que se fala e aquilo que se pratica, meus amigos, é inadmissível. E estas novas gerações não vão admitir isso. Não, e hoje em dia as pessoas não ficam caladas. Não ficam. E eu acho até que as novas gerações já olham para a vulnerabilidade com outra maneira. Completamente. Elas já se expõem mais. E mostrar a vulnerabilidade é mostrar mais naturalidade, é mostrar que eu sou mais ser humano, é mostrar que eu me encaixo com alguém. Porque quando eu mostro, não é, que eu erro, quando eu mostro que eu choro, quando eu mostro que eu tomo decisões erradas, eu me aproximo da equipa. Quando falo em organização, eu me aproximo daquela pessoa que está ali do meu lado, que é minha liderada, mas que eu disse: olha, afinal, eu errei. Afinal, eu achei que era a melhor decisão, mas a decisão tomada está errada. E eu, como líder, tive que tomar uma decisão, mas errei. Mostrar a vulnerabilidade. Exatamente. Acho que o pessoal novo, a geração mais nova, já faz isso com mais facilidade e já gosta disto. Gosta. Aliás, tu aumentas a tua conexão com a equipa. Sim. E quando tu chegas à equipa e tu admites, ok, eu tive naquela altura que tomar esta decisão, eu hoje vejo que não foi a mais correta. Errei. E eu preciso da vossa ajuda. Exato. Para como é que em conjunto podemos superar isto. É envolvê-los na solução. Torna o processo muito mais fácil, né? Muito mais fácil, muito mais simples e aproxima mais as pessoas. O que é que acontece? Muitas vezes as lideranças isolam-se. Eu sou líder, eu sou o diretor de equipa, sou chefe de equipa, eu sou o diretor do departamento. Eu estou ali no meu cubículo, isolado, eu é que tomo as decisões todas. Péssimo. E depois vem Só o que quê? Ele não trabalha sozinho, não é? Exatamente. Trabalha sob pressão, a responsabilidade toda em cima, vem os burnouts e vem as depressões. E vem o quê? Maior risco, maiores erros e mais custos para a saúde e para a empresa. Sim. Tu, quando envolves as equipas em todo o processo de criação, elas vêm-te com soluções. Muitas vezes na consultoria o que é que nós percebemos? Ok, a empresa coloca-nos um desafio à frente. Como é que eu posso ultrapassar isto? O que é que nós nos fazemos? Vamos falar com as pessoas internamente. Elas próprias têm solução. Muitas vezes as empresas pagam milhares de euros em consultoria quando as soluções estão lá dentro. Sim. Porque eles estão no terreno, estão lá no dia-a-dia. Eles sabem quais são os desafios da empresa e sabem quais são as soluções para suplantar aqueles desafios. Só que o que é que acontece? Ninguém está disposto a ouvi-los. Ninguém os ouve. O Arthur tem uma história muito gira de uma solução em que ele foi buscar lá a senhora da limpeza. É quem está na para prática, a empresa tá que ele estava dia a liderar. Para a empresa que ele estava a liderar. Ele nem era função de consultor. Era mesmo líder da empresa. Muito bom, muito bom. Ou seja, as soluções estão dentro de portas, muitas vezes, com as pessoas que estão lá no dia a dia, que trabalham, que conhecem o negócio. Mas é preciso confiar nas pessoas. Sim, sim. E é preciso envolvê-las em todo o processo. Sim, verdade. Dar oportunidade às pessoas de serem ouvidas. E há outra coisa importante, é dar um feedback construtivo. Sim, Houve era um erro, tema. toda a gente erra. Feedback é um tema que a gente levaria aqui um podcast inteiro só a falar disso, né? Ótimo.
é chamá-las, não gritar, não apontar culpas, que muitas vezes é o que acontece. Tu és incompetente, tu és um burro, tu já viste o que é que fizeste, apontar o dedo. Não, ainda por cima à frente de toda a gente, isso não se faz. A maior parte. Tem uma prática que eu já ouvi ou li em um livro que é recrimina em privado e elogia em público. Ou seja, esse tipo de feedback, ninguém chama mais ninguém de burro, por amor de Deus, mas tem feedbacks duros, né? Tem que ser dado, não precisa ser dado na frente de uma equipe de 50 pessoas, pode ser dado em privado. E o elogio pode ser dado na equipe em frente de 50 pessoas, né? Nós temos que ter em conta, toda a gente erra. E se calhar o erro nem veio por ele ser um mau profissional. Veio porque está a passar por uma fase complicada a nível pessoal. E ela não está bem mentalmente para conseguir dar. E então está mais suscetível ao erro. Sim, fato. Ok? E muitas vezes o que é que acontece? Dentro das organizações esquecemos disso. Porque se eu tiver o meu filho doente num hospital em risco de vida, eu não vou conseguir dar de mim à empresa aquilo que a empresa espera. Como é óbvio. Sim, claro. Ele nem precisa estar no hospital em risco de vida, basta estar em casa com febre e com dores de garganta. Pronto, já é o suficiente. Já é o suficiente. A mãe, então. Exatamente. Mas os pais cada vez mais, felizmente, também. Sim, é verdade. Portanto, eu não vou conseguir estar ali. Logo, eu vou estar mais suscetível ao erro. Sim. E quanto maior haver colaboração, empatia entre todos, confiança, conexão, mais interajuda há. Se há mais interajuda, a probabilidade de haver um risco diminui. A probabilidade de haver um acidente diminui. Logo, os custos na empresa diminuem. É como a rotatividade, são todos os incompetentes. Ninguém neste país quer trabalhar, ninguém gosta de trabalhar. Só querem direitos, não querem deveres. Ouço isto. Só eu é que sou bom, só eu é que sei e os outros não sabem nada. Quem é que vai querer estar num ambiente de trabalho a ouvir isto constantemente? Não dá. Quem é que vai ter vontade de trabalhar? As lideranças têm que mudar, o clima tem que mudar, as pessoas têm que estar num ambiente de trabalho agradável, num ambiente de trabalho que façam eles saírem da cama e façam eles irem trabalhar com prazer e vibrar por aquilo. Vibrar. Por exemplo, as pessoas só querem trabalhar em remoto. Eu dou-lhes formação, eles têm salas de jogo para vir, eu dou-lhes formação avançada, inclusive eu dou-lhes isto. Tá. E como é que é a tua relação com eles? Não há. Que ela é que existe. Como é que é a vossa relação com eles? Falha muito. É assim, eu costumo dizer, com o aumento da tecnologia, o que vai ser cada vez mais valorizado são as relações humanas. Ou nós de facto investimos em nós e nas relações com os outros, ou então vamos ter sérias dificuldades. É verdade. Porque nós temos que lidar connosco e temos que lidar com os outros, quer queiramos, quer não queiramos. Não tem como lidar só com as máquinas, não é? Portanto, a transformação das empresas começa pela transformação das pessoas. Boa. Acho que uma boa maneira da gente simplificar tudo que falou e finalizar o nosso Pode Tudo, que é a transformação das empresas começa com a transformação das pessoas, não é? Agradeço a nossa conversa. Ficaríamos aqui mais umas 2 horas, mas não é permitido. Obrigada por ter vindo. Obrigada. As portas do Pode Tudo estão abertas para ti e para tudo que precisares falar em termos de transformação das organizações, em capacitação humana, liderança. Estamos aqui. Muito obrigada. Obrigada, também. eu. Um beijinho. Adorei. Também.